No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, verso 10, está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Eu me chamo Amaury Júnior e quero refletir com vocês sobre idolatria, o que vem a ser idolatria. A palavra idolatria é uma transliteração do termo grego eidololatreia, ou seja, é formado por duas palavras, eidolon e latreia. A primeira palavra, eidolon, ela transmite a ideia de olhar para algo. E a segunda palavra, latreia, ela significa serviço sagrado, ou seja, tem o sentido de prestar culto, adorar algo. Pois bem, queridos, idolatria é culto ou adoração a alguém ou a qualquer coisa que tome o lugar do Deus verdadeiro, que tome o lugar do único Deus, o único Deus Criador. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus se torna uma idolatria, se torna uma fonte de idolatria. Por exemplo, o meu emprego, que é uma bênção de Deus, pode se tornar uma fonte de idolatria. O meu dinheiro, se eu não souber trabalhá-lo, ele pode ser uma fonte de idolatria. Ou seja, muitas coisas podem trazer para nós a ideia do que é uma idolatria. Ou seja, práticas ocultas, a política que eu defendo ferrenhamente, o meu time de futebol, tudo isso pode, e pode não ser, mas pode gerar idolatria, ok? Então precisamos ter muito cuidado nessa questão da idolatria. Às vezes a gente imagina que idolatria é uma coisa específica e ela pode ser muitas coisas que se tornam fonte de idolatria. Um outro ponto que eu quero destacar, irmãos, é que nós temos geralmente a ideia de que idolatria é uma atitude, ou seja, é algo que eu realizo exteriormente. Idolatria é algo externo. E não necessariamente, nem sempre é algo externo. Idolatria pode ser alguma coisa interna. Quer ver um exemplo? Lá em Ezequiel, no capítulo 14, verso 3, está escrito: Eles, o povo de Deus, formou os seus ídolos nos seus corações. Ou seja, a idolatria ela pode se exteriorizar em forma de atitude, mas ela pode estar intrinsecamente dentro de você, porque o lugar onde a idolatria é formada é basicamente no nosso interior. Então a idolatria é primariamente algo interior para depois se tornar algo exterior. Um outro detalhe importante: nós temos a ideia que a idolatria é um pecado como outro pecado qualquer. Não necessariamente no sentido de um pecado inferior ao outro, não. Pecado é pecado, independente de qual seja, mas a idolatria ela não pode ser elencada junto de outros pecados. Por quê? Porque a idolatria é um pecado matriz. Eu costumo dizer, a partir de um livro que eu li, que a idolatria é um pecado radical. Radical no sentido etimológico da palavra, que significa um pecado raiz. Ou seja, ela é uma manjedoura. A idolatria é um pecado que a partir dele são gerados outros pecados. Idolatria não é um pecado como outro qualquer. Idolatria é o pecado por excelência. Um outro ponto que eu quero destacar:
nós temos a ideia que a idolatria ela é algo que acontece com um grupo específico. Nós geralmente dizemos, nós conhecemos alguém que é idólatra. Nunca nós nos colocamos como alguém que também pode ser idólatra. Olha, escuta o que eu vou lhe dizer. Idolatria é um pecado universal, abrange todo ser humano. Em algum limite, em alguma frequência, você pode estar idolatrando. Ou seja, uns idolatrarão mais, outros idolatrarão menos. Mas todos nós somos suscetíveis à idolatria. Lá em Romanos, vocês depois podem ler, em Romanos, no capítulo 1, verso 23, diz que a partir da queda, todo ser humano, eles mudaram a glória de Deus para glorificar um outro ser. Então, um outro ser, ou também algo que não seja o Deus Criador. Então, a idolatria, ela é universal a partir da queda. A queda nos fez idólatras. E interessante o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 14. Ele diz para os cristãos lá de Coríntios, ele diz, fugir da idolatria. Isso é um imperativo. Paulo está dizendo que nós temos possibilidade de idolatrarmos e para isso nós temos que fugir dessa possibilidade. João, também na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 21, também nos exorta, é um imperativo, guardai-vos dos ídolos. Então, há uma possibilidade de nós cristãos, e não só os outros, não só os pagãos idolatrarem. Nós corremos esse risco e Paulo nos exorta, o próprio João nos exorta para fugirmos da idolatria, nos guardar dos ídolos, porque isso é algo, é uma linha muito tênue de separação em admirar algo e idolatrá-lo. Portanto, irmãos, a minha oração é essa, que nós, não só o povo aí fora, nós cristãos, tenhamos cuidado com a idolatria. Que Deus nos abençoe e nos livre da idolatria. Amém.